Gente, prazer, Henrique, sou eu de novo. De lá pra cá também não terminei nenhum outro curso, tá? É esse aqui mesmo, tá? E vai, Corinthians. Pensa em acessibilidade eletrônica. Eu não tenho a pretensão de fazer um curso prático aqui, tá? É porque não sou nem eu que faço lá na Câmara. Curso prático, se eu não salvo o melhor juízo, é amanhã que vocês vão ter. Então, a gente vai trazer umas pinceladas sobre como se fazer essa questão eletrônica, como fazer quando não for fazer eletrônica, a importância disso, a importância da conscientização, da gente ter boas compras, questão da governança pública, né, que a nova lei veio e trouxe lá no parágrafo único do artigo 11 da Lei de Licitações. Vamos até às 17 horas. E esses são os temas que nós vamos abordar. Num primeiro momento, já que a gente está falando em contratações eletrônicas, a gente não pode deixar de falar da questão da governança. Porque a governança é você buscar as melhores contratações possíveis. E a contratação eletrônica, por mais que tenha críticas, né? Perdão. Por mais que tenha crítica, se ela for bem feitinha, você vai ter boas contratações com preços bem melhores do que se vocês fizerem na forma presencial. Só que vocês têm que tomar cuidado com a definição do objeto para não comprar o burrinho do Shrek. Beleza? Então, ó, da onde vem a necessidade da gente trazer a transparência para a administração, para a gente fazer boas compras públicas, né? Num primeiro momento, a gente tem que pensar no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, né, a gente só os representa. A gente, que eu digo, os eleitos, né? O vereador, o prefeito. Então, eles são representantes do povo que estão gerindo o recurso do povo. Então, quando o presidente da Câmara bate no peito e fala, ó, eu vou fazer tal coisa com o recurso da Câmara que eu vou devolver para o prefeito, tem isso? A rigor, ele não está usando recurso da Câmara, ele está usando recurso nosso. Quando o deputado vem lá no teu município e fala assim, vou mandar R$1 milhão para reformar o posto de saúde do município, a impressão que dá é que ele está tirando do bolso o dinheiro, né? Mas a rigor é recurso público. Quanto vocês pagam de imposto de renda que vai para a União? Quer dizer, não, o nosso fica para o município, a gente é servidor público municipal. Mas quanto que a gente paga de impostos no dia a dia? Né? Então, a rigor, quando a gente está executando um recurso público, a gente está executando um recurso do cidadão comum, de todos nós. E a gente se inclui nessa. Tá? É um desdobramento do princípio republicano, que diz que a administração pública ela é regida pelas leis, e do princípio democrático, que confere essa titularidade ao povo. E se a titularidade é do povo, a gente tem que prestar conta. A gente tem que buscar boas contratações. Daí a necessidade da gente mudar a nossa mentalidade da lei de licitações. Esquecer a questão burocrática da 8666 e pensar no modelo gerencial que a 14133 trouxe. Tá? Nesse sentido, vem a ideia do accountability, que na Kagawa, lá em 93, já falava que a gente hoje fala. Hoje já pensa, nossa, que diabo isso? Estão inventando moda agora? Não. 93, faz mais de 30 anos que o homem já falava sobre isso. Tá? Então, o que ele fala? Sempre que alguém delega parte do seu poder ou direito a outra, quando a gente vai votar, a gente não está delegando parte do nosso poder para aquele vereador, aquele prefeito, aquele presidente, aquele deputado. Este assume a responsabilidade de, em nome daquele, de agir de maneira correta com relação ao objeto da delegação. Peraí, se eu estou falando, dando parte do meu poder para você exercer, você tem que agir com responsabilidade. E, periodicamente, até o final do mandato, prestar conta do seu desempenho e resultado. Daí vem a ideia de você agir da melhor maneira possível e prestar conta, dever de prestar conta. Essa dupla responsabilidade, ou seja, agir de maneira correta e prestar contas do desempenho e resultado, dá-se o nome de accountability. Então, o que é accountability? É você buscar sempre o melhor resultado. Há uma nova lei de licitações. Buscar sempre a melhor contratação e prestar contas. Olha a publicidade, olha o Tribunal de Contas determinando o consórcio lá a fazer as publicações dos editais na íntegra. Tá? Essa é a ideia por trás da nova lei de licitações. Sem publicidade, como que a gente vai poder
cobrar o prefeito, ou o presidente, ou quem quer que seja. Tá? Aqui a accountability, a gente pensa na seguinte situação. Quando a gente, vamos imaginar que você tem um carro que estragou. Aí você vai lá e empresta o carro do seu irmão para ir trabalhar uma semaninha enquanto está arrumando. Você não vai zelar pelo carro como se melhor fosse, mas zela melhor do que zela pelo teu próprio carro? E devolver para ele da melhor maneira possível? É isso. A accountability é isso. Eu não estou exercendo um poder meu. Se eu não estou exercendo um poder meu, eu tenho que fazer da melhor maneira possível para devolver e prestar conta disso. Tá? Esse é o tal do accountability. Tá? Então, essa dupla responsabilidade, agir da melhor maneira possível e prestar contas, e o termo corresponde à responsabilização, tá? E sem a questão da transparência, não há falar em accountability. Tá? Então, o cidadão delega para os agentes representantes o poder, tá? E esse aqui tem que prestar contas. Só que aí acontece eventualmente alguns deslizes, alguns comportamentos oportunísticos, que a pessoa tenta se beneficiar, só que aí você tem que combater essa assimetria informacional. O que é assimetria informacional? Você do lado de cá do balcão, você tem informação, sabe como uma coisa funciona, sabe o porquê das decisões. Se você não dá transparência, o cidadão não tem como cobrar o prefeito ou uma correção. Daí a necessidade de prestar contas, tá? Nesse sentido, vem também a nossa querida governança. Puta, que coisa chata de administração pública agora. Mas, gente, a gente tem que mudar a chavinha do modelo gerencial. Tem que buscar boas contratações. Isso passa pela accountability e pela governança. O que é governança? Significa direção. Governança é novidade na administração? Não. Desde o plano diretor de 95 já se fala em governança. Tá? 1995. No Brasil. Imagina fora. Tá? Corresponde à capacidade do gestor de planejar e formular políticas públicas, bem como efetivá-las. Fazer sair do papel. Planejar, que é uma das principais questões da nova lei de licitação. Envolve os verbos avaliar, dirigir e monitorar. Você avalia qual é o problema, direciona as suas ações para corrigir e monitora para ver se teve o resultado. Teve o resultado? Ótimo, continua. Não teve? Qual foi o problema? Vamos corrigir. Lembra, a gente não tem espaço para errar. Então, a gente tem que ter esse monitoramento, tá? E para a gente conseguir, a gente tem que diminuir isso também, essa assimetria informacional. Aqui, evolução no Brasil, olha lá, o plano diretor, emenda constitucional de 98, né, que é a emenda constitucional que trouxe a reforma na administração pública, essa instrução conjunta do Ministério do Planejamento, o decreto de 2017, esse acórdão aqui do TCE também, ele é bem, acho que é do TCU isso aqui, tá? É um acórdão bem, que trata bastante da questão da governança, exigindo a governança. Aqui, ó, por que a gente tem que ter boas compras? Olha o modelo burocrático. Aqui, 93, que época que era? Collor. Combate à corrupção. Collor caiu por uma elba. Vamos fazer uma lei para combater a corrupção na administração pública. Saiu a 8666. Tá? A ideia era combate à corrupção. Agora, a ideia não é só o combate à corrupção. Não é que está liberada a corrupção. Calma, calma, pequeno padawan. É que, a rigor, a gente, além de combater a corrupção, tanto é que tem a questão da responsabilização que veio forte na nova lei, mas a ideia é você não ter a licitação pela licitação. Qual que é o mais importante, a licitação ou a boa compra? O procedimento ou a boa compra? Então, o modelo gerencial da nova lei de licitações. Aqui o que é governança, aplicação de práticas de liderança, vamos lá. Aqui, ó, a primeira lei de licitações que trata do termo especificamente de governança, ó, a auto-administração do órgão ou entidade responsável pela governança das contratações. É expresso na lei, está exigindo isso da gente. Tá? E deve implementar processos, estrutura, inclusive de gestão de risco, para direcionar aos verbos. Direcionar, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios respectivos do contrato. A licitação tem que trazer o resultado. Não adianta fazer uma licitação, constatar que está tudo correto, que está tudo errado e não mudar. Ou simplesmente não constatar. Faz a licitação, resolveu, acabou e dane-se. Tá? Buscar resultados. Tá? O intuito de avançar alcançar os objetivos estabelecidos no artigo, problema mínimo, então, essa é a tal da governança. Buscar boas contratações. Aqui tem o acórdão de 2020, aquele lá era do TCU mesmo, tá? Esse aqui é o do TCE de 2022, que trouxe uma série de recomendações para a implementação de governança, tá? Aqui os verbos de novo, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios,
tá? Isso aqui, obviamente, copiou da nova lei de licitações, que é posterior. Então, ó, quando você não tem governança, quando você não tem uma avaliação formal da estrutura de recursos humanos, então você não simplesmente nem sabe quem que é direito, você não liga, você não capacita, você não tem um plano para substituição, tá? Ó, e se passar mal o servidor, quem que vai substituir? Não tem ninguém, tá? Ausência de política de capacitação, ausência de objetivos para o desenvolvimento e gestão de contratações, mecanismos de controle de tais objetivos. Tudo isso aqui é questão de governança. Se não me engano, são 7. Olha lá, ó, deficiência na liderança. Ausência de plano de contratação. Olha o plano de contratação geral. Gestão de risco, transparência nos processos. Tem lá o cronograma, o passo a passo. Tem que ter o passo a passo. Por quê? Amanhã depois você sai, quem entrar no teu lugar vai seguir o passo a passo. Não vai precisar ficar te ligando a cada 5 minutos. Né? Então, tá aqui, só para quem quiser dar uma olhada nesse julgado do tribunal, que fala especificamente de como implementar a governança. Quais são os itens que eles julgam convenientes você ter para ter, no mínimo, um ambiente com governança. Olha lá, o TCE orienta a UNS a aprimorar o procedimento de compras e contratação. Olha lá, política de governança, mais uma vez, ó. Notícia desse ano, se eu não me engano. Ó, 17 recomendações. Tá? Então, a gente vê, governança, é um negócio que está na nova lei. O tribunal está cobrando governança da gente. Tá? Nesse sentido, em busca da governança, das boas contratações, de uma contratação que vai resultar naquilo que a gente espera, que a gente não vai jogar dinheiro fora, mas que o município não tem dinheiro para jogar dinheiro fora, vem a questão da dispensa eletrônica, que julgo ser mais conveniente. Não posso fazer dispensa eletrônica, não tem jeito, não consigo, não tem pessoal, não tem nem computador, não tem nem internet. Imagina uma cidade bem catastrófica, como diria o nosso colega do Tribunal de Contas. Então, vamos fazer a presencial? Beleza. Primeiro, cuidado. Olha lá, ó. Em último caso, faz a presencial. Recomendação, sim. Não é o tribunal que está falando, é o professor que vos fala. Tá? Por quê? Porque o tribunal não está exigindo, mas vai exigir, gente. Vai exigir, cedo ou tarde. Mas o grande problema que a gente, na hora que vai levar uma orientação para o gestor, a primeira pergunta que ele faz é o quê? Tem que fazer dispensa eletrônica, viu, presidente? O que ele responde? Quem está cobrando? É o Tribunal de Contas? Chegou a recomendação? É o Ministério Público? Não, é assim, é o seguinte, a gente tem que buscar governança, a gente tem que buscar boas contratações, hoje não está cobrando, mas amanhã pode cobrar. Você pega o exemplo do pregão, quem está fazendo o pregão presencial está eventualmente tomando multa do tribunal, então a gente tem que se antecipar, né? Tem que ir se adaptando. A resposta, se ninguém está cobrando, deixa quieto. Não é isso que a gente escuta quando tem uma novidade? Tem a lei de proteção do usuário de serviço público que fala que tem que ter ouvidoria. A gente só criou ouvidoria lá quando chegou o ofício do MP. Entendeu? Controle interno. Todo órgão tem que ter controle interno. Desde 2008, que é obrigatório aqui no Paraná, que foi incluído no rol dos documentos para prestação de contas o relatório do controle interno. Então, se você não tem controle interno, você não tem o relatório. Então, como é que você presta contas? Então, é uma coisa que vem desde 88. E, enquanto ninguém cobrou, foi indo. A questão da dispensa eletrônica é a mesma coisa. Hoje não está cobrando, mas vamos, né? Então, na minha opinião, não for fazer, justifica. Mas justifica, não estou fazendo porque eu não quero. Não dá. Eu já vi, o prefeito mandou. Já vi justificativa assim, o prefeito pediu para fazer assim. Ó, o BO. Aqui, ó. Faça a cotação com base no artigo 23, se for a presencial, tá? Porque na eletrônica, se você tiver no regulamento, você pode fazer aquela concomitante, igual tem na instrução normativa que a gente falou. Solicite o parecer contábil, tem que ter o parecer contábil. Solicite o parecer jurídico, se for o caso, porque às vezes se você tiver o ato lá, você pode dispensar. Regulamente o tema. Tem um regulamento sobre dispensa presencial? É bom ter. Quando vai usar, por que vai usar, de que forma vai usar, tá? Por quê? Porque vai te trazer segurança. Por que está fazendo? O regulamento diz isso. Menos mal. Então você, servidor, não vai se lascar. Tá?
Siga o regulamento. Tem um regulamento? Você seguiu ele? Não. Então, meu amigo, está pedindo para tomar uma tarraqueta, né? Lá. Após a cotação de preço, abra uma espécie, isso aqui é uma sugestão, tá? Abra uma espécie de chamamento público no site do órgão. Fiz a cotação? Não vou direto em contrato, igual a gente fazia na 8666. Por quê? Porque aí lá a lógica de fazer a eletrônica é você abrir a possibilidade de mais gente ter o mini pregão. Vamos fazer um mini pregão sem ser na forma eletrônica? Quem sabe mitiga um pouco o questionamento do tribunal, né? Tem os orçamentos? Faz uma espécie de chamamento público no site. A Câmara Municipal está adquirindo papel A4. O menor preço é esse. Quem tem interesse, apresente oferta. No prazo de 3 dias. Não precisa fazer no PNCP. Né? Avise formalmente o maior número de fornecedores possível. Aguarde 3 dias para obter novas propostas e contrate a mais vantajosa. Aí acabou. Não vai para a fase de lance, mas pelo menos você dá mais publicidade. Porque o que o pessoal questiona da dispensa na forma presencial? Esse direcionamento. Então você vai lá, cota com 3 empresas, o meu brother e 2 de fora. O meu brother não deu o melhor preço, mas eu falei, baixa o preço aí que eu contrato contigo. Aí ele vai lá e cobra a oferta. É democrático isso? É justo? Né? Então, se você faz isso, pelo menos publicando, trazendo a possibilidade de mais gente participar, porque muitas empresas deixam de dar orçamento para a gente, porque eu não vou dar orçamento, você vai contratar com outro? Não que não, raras vezes eles não tenham razão, porque a gente sabe que às vezes acontece isso, do cara ir lá, abaixa aí, 50 aí, que você vai ficar com o melhor preço. Isso, não dá para se iludir que isso não acontece. Tá? Pelo menos aqui você dá mais transparência. Tá? Por muito urgente, com base em regulamento, você usa lá o 95 parágrafo 2º. Lembre-se, na minha visão, é medida excepcional. Usem, que é uma ferramenta que a lei traz à disposição para dar dinamicidade nas compras públicas, mas usem com parcimônia, porque pode ser que o tribunal venha e fale, meu amigo, cadê o seu planejamento? Tem julgado do Tribunal de Contas do Paraná, eu esqueci de pôr nesse material, que inclusive eu vi nesse último curso que eu fiz da EGP, faça lá, noções gerais de contratação direta, na nova lei de licitações. Que o Girard Menezes traz um julgado que fala o seguinte, o órgão público, o prefeitura, não sei se é prefeitura ou câmara, por que você está fazendo só dispensa? O tribunal questionando que, embora caiba a dispensa em razão do valor, por que não licitou? É um questionamento do tribunal que pode vir. Espera aí, se eles estão questionando o volume de dispensa, imagina o que eles vão fazer com isso aqui. Que é a não dispensa. A ausência de procedimento mesmo. Fazer o adiantamento. Cadê o teu planejamento se você precisa toda hora se socorrer a esse regime de adiantamento? Tomem cuidado, tá? Pode fazer? Pode, mas faz de maneira justificada, faz de maneira excepcional, faz de maneira que tenha um regulamento para dar segurança. Porque amanhã ou depois pode ser que você tenha ser chamado para ser responsabilizado por isso, tá? A dispensa eletrônica, com base na instrução normativa séria, a gente já falou bastante sobre ela, vamos só dar uma recapitulada aqui, tá? Olha lá, ó. Documentos mínimos para dispensa eletrônica. Olha lá, ó. Procedimento de dispensa eletrônica será instruído os seguintes documentos. No mínimo, documento de formalização da demanda. É parecido com o artigo 72 ou é uma impressão minha? Documento de formalização da demanda, estimativa da despesa, parecer jurídico ou técnico, se for o caso. Igualzinho, 72. Parecer jurídico, demonstração da compatibilidade para o recurso orçamentário, comprovação do... Então, tá aí. Não vamos perder muito tempo com esses documentos mínimos. Vamos lá. Informações inseridas no sistema. O que o agente de contratações vai inserir? Imagino que no BLL deve ser muito parecido. Até porque o BLL também os órgãos públicos eventualmente precisam seguir essa instrução. Até porque se o recurso é federal, tem que seguir as instruções federais, né? Então, o BLL deve ser adaptado a essa questão. Então, esses são os documentos que, no mínimo, vocês têm que colocar lá. Você que está lá no dia a dia, você já está calejada disso aqui. Lá, em todas as hipóteses estabelecidas no parágrafo 4º, no artigo 4º do prazo previsto de abertura do procedimento, não será inferior a 3 dias úteis, contados de divulgação. Então, a questão da abertura dos 3 dias.
Então, tá aí os documentos mínimos que são exigíveis. Divulgação da dispensa. Olha lá, o procedimento será divulgado no Comprasnet, no Portal Nacional de Compras Públicas, encaminhado automaticamente aos fornecedores. Aqui que vem a galera que fica sabendo. Daqui a pouco tem nego lá do Piauí vendendo papel pra gente. E tá certo, se ele tem bom preço e qualidade, tem que vir vender pra gente mesmo. Bom que força o fornecedor local a tentar melhorar o preço. O pessoal que está registrado no SICAF recebe essas informações. Tarará, tarará, tarará. Então, a gente já falou sobre isso também. Encaminhamento de propostas, a gente falou também, ó, aí abre o prazo para divulgar, para apresentação proposta, tarará, 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 então tá, não muda, a gente falou sobre isso. Olha lá, abertura do procedimento. Passou o prazo, os 3 dias lá para recebimento de proposta, abre-se lá um prazo mínimo de 6 horas, superior a 10, que é o que você questionou. Pô, tem que esperar 10 horas esse trem aqui? Um pregão não dura tudo isso, né? Então tá aqui a normativa da União sobre o tema. Imediatamente após o prazo, término do prazo, estabelecido no caput, o procedimento será encerrado e o sistema ordenará, divulgará os lances. Tarará. Beleza, definiu o melhor lance? Vamos para a fase de o lance já foi, né? Tarará, tarará, tarará. Aqui é para a fase de lance. Então, isso aqui está fora, o envio de lance. Olha lá, o fornecedor somente poderá ofertar o lance inferior. Ah, não. Como você vai fazer o lance, né? O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto, tarará, tarará, de acordo com está lá no sistema. Olha lá, havendo lances iguais, vai prevalecer aquele que for primeiro. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos, desde que inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. Então, pode mandar mais de um lance. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados em tempo real do valor do lance registrado. Então, o pessoal tem acesso ao lance, mas a identificação não é. Então, você não sabe quem está ganhando. Só que aqui, como é que funciona o conchavo aqui? Já ouviu essa técnica dos caras? 13 centavos é meu, 15 centavos é seu, 18 centavos é dele. Então, os lances que tiver esses valores, a pessoa já está... O brasileiro é um bicho que tem que ser estudado mesmo, né? Daqui a pouco não vai aparecer nem o menor lance, mas tudo bem. O fornecedor será imediatamente informado pelo sistema do recebimento do seu lance. Beleza? Tudo questão sistêmica lá. O julgamento da proposta. Então, beleza. Encerrado o envio de lance. O órgão entidade realizar a verificação da conformidade, ver se está tudo certo e tal. No primeiro lugar, quando a adequação do objeto com a compatibilidade do preço, tarará, tarará. Olha lá. Definido o resultado do julgamento, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do máximo definido para a contratação, o órgão entidade poderá negociar. Então, está acima? Então, peraí, vamos negociar aqui. Na hipótese de estimativa de preço ser realizado concomitante, tarará, mais uma possibilidade aqui. Mais um artigo que fala da estimativa do concomitante, tá? Tarará, tarará. A verificação quanto à compatibilidade de preço será formal e deverá considerar no mínimo o número de concorrentes tarará, 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 e valores por preço ofertado. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do procedimento, que deverá ser anexada aos autos do processo. Beleza. Aqui a questão da cotação concomitante, que a gente já falou, tá? Negociação com os demais. Olha lá, a negociação poderá ser feita com os demais fornecedores, classificados exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação. Quando o primeiro colocado após a negociação for desclassificado em razão de proposta permanecer acima do preço máximo. Quando estiver acima, tá? Definido para a contratação. Na sequência, a gente tem a fase de habilitação, licitação deserto para caçada, adjudicação, bloqueação, sanção e disposições finais. Essa é a regulamentação da STERGES. Tá? Como que é a sua? Não sei. Muito provavelmente muito parecido com isso. Até porque, se eventualmente você for usar um recurso federal, você já está bem adaptado ao que diz a União. Regulamentação das novas leis. Temos que regulamentar a nova lei de licitações? Gente, é recomendável. Por quê? Te traz segurança. Porque a nova lei é aquilo que a gente falou, é uma lei que foi feita para a União. É inegável isso. Tanto é que tudo aquilo que a União já usava foi inserido na lei, para a União continuar usando. E os municípios? Os municípios que se lasquem. Tá?
Tudo bem que deu o prazinho lá de 6 anos para o município de menos de 20 mil, mas mesmo assim é complicado. Olha lá, essa ideia da regulamentação, ela diz respeito a isso aqui, ó, respeito à autonomia dos entes. Artigo 1º da Constituição. República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, municípios, Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Então, está a União aqui, Estado aqui, município e Distrito Federal. Não há hierarquia entre os órgãos. Existe uma distribuição de competência diferente. Então, o município, dentro da competência dele, não é a União que vai mandar. Ah, é questão de interesse local. A União não vai se meter. A pandemia mostrou isso para a gente. Então, peraí, o município entende, de acordo com critérios científicos, que tem que fazer o lockdown, não é a União que vai mandar abrir, que a União queria abrir tudo. Né, e politizaram até a doença. O brasileiro é um bicho que tem que ser estudado. Então, vamos lá. Então, é um respeito ao quê? A essa separação, essa autonomia, ao pacto federativo, né, que tem entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município. Todos eles, dentro da sua esfera de competência, são autônomos. Tá? O município ele tem a competência de suplementar a legislação federal, então ele vai fazer a sua regulamentação para quê? Suplementar a legislação federal, tomando sempre cuidado para não exacerbar essa suplementação. Ah, eu vou fazer uma lei aqui que vai inverter a fase de lances, vai ter primeiro habilitação no meu município. Pode isso? Não pode. O Estado do Paraná tinha uma lei, na época da 8666, onde a lei estadual do Paraná dizia que havia inversão de fase de lance, igual era no do pregão. Agora já é assim na 14136. Lei declarada inconstitucional. Por quê? Porque não é norma geral de licitação, porque é norma geral de licitação, então só cabe à União legislar sobre o tema. Tá? Aqui, ó, a regulamentação traz também segurança jurídica. Olha a LINDB mais uma vez. Ó, autoridades públicas devem atuar para aumentar o quê? A segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos. Olha a lei federal falando, galera, vamos regulamentar os temas para trazer segurança? Súmulas administrativas e respostas a consultas. Então, a LINDB vem e também assegura essa possibilidade da gente ter as nossas regulamentações. Olha aqui, ó, 55 vezes a palavra regulamento foi mencionada na nova lei de licitações. Nós temos 197 artigos. Ou seja, 1/4 da lei tem que ser regulamentado. Tá? A União tem mais de 60 regulamentações. Quer dizer, mesmo ela calejada de usar todos esses instrumentos, ela está se regulamentando. Tá? Óbvio que eles vão regulamentar muito mais coisa, porque eles fazem muito mais aquisições. Por exemplo, compras internacionais, questão de segurança pública, armamento bélico. Isso aí o município e o Estado não vai comprar. Então não tem nem que regulamentar esse tema. E tem regulamentações que partem da União para valer para todo mundo. Esse novo sistema, por exemplo, o PNCP, quem que regulamentou? A União. Esse novo sistema de compras por e-commerce, que está para sair aí, vamos ver se vai sair, né, se vai ter a sanção mesmo, se vai ter algum chabu ou não, mas já está aprovado nas duas casas. Mas é a União que vai regulamentar. Então, na União tem mais de 60 regulamentos com mais de 1.000 artigos se somar. 1.000 mais os 200 da lei, 1.200 artigos. Olha como é complexa a questão da licitação. Tá? Isso num ente, na União. O município já tem as suas regulamentações, os estados também, o município vizinho também, o outro vizinho também tem. Esse é o grande problema. Tá? O uso de regulamentações estaduais ou federal. A gente pode usar a regulamentação federal. Aqui eu falei que tinha um artigo que tratava sobre o tema, aqui o bendito, ó, o artigo 187. Os estados, Distrito Federal e município poderão aplicar o regulamento editado pela União para execução dessa lei. Então, uma autorização expressa da 14133 em falar, gente, vocês podem regulamentar, tá? Só que é o seguinte, adapte. Não vai copiar ipsis litteris que vai dar chabu. Por quê? Porque não dá para comparar a estrutura de uma união. Quando você vai falar em segregação de função igual para a união, para o município. Tá? Olha que interessante. O Paraná
Dos 399 municípios, 92 só tem mais de 20 mil habitantes. Ou seja, um quarto dos municípios quase não tem 20 mil. Um quarto só tem mais de 20 mil habitantes. Então, aquelas regras lá de poder se adaptar, a questão da gestão de competência, a questão da publicação na PNCP, a questão de usar a parte eletrônica, que são os 3 itens, para um quarto do município que você. 3/4 do município que você vai aplicar. Só que o tribunal falou: nananina, não. Ah, mas os 20 mil habitantes. Não, meu amigo, aqui é Paraná, aqui se vira, aqui vocês têm condição. Justifique para mim. Né? 96 municípios do estado tem até 5 mil habitantes. Um quarto do estado não tem 5 mil habitantes, gente. Olha, e a gente está falando do Paraná, que é um estado relativamente populoso. Olha lá, ó. Tem um município aqui, a Nova Aliança do Ivaí, que tem 1.323, eu não digo nem habitantes, eu digo almas. 1.323 almas. Né? Pode ser que já morreu alguém lá e já tenha menos, ou nasceu e tenha mais. É muito pouca gente. Então a gente tem que adaptar a realidade. Porque não dá para comparar a realidade do município de Nova Aliança do Ivaí com a do município de Curitiba. Vai exigir segregação de função? Vai exigir, sei lá, todas as ferramentas de planejamento que a lei tem? Exige, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso na hora de cobrar. Tá? Para isso tem a LINDB, graças a Deus. Olha lá, uso de minutas federais. Ó, os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades da administração de materiais, obras e serviços de licitação deverão, olha lá, instruir, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas editais. Então, aqui é a possibilidade de usar as minutas da União, não só os regulamentos, tá? Minutas e editais de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal, por todos os entes federais. É a nova lei de licitação falando, gente, vamos padronizar as coisas aqui? Né? Padronização traz eficiência. Ah, o meu município tem 1.323 almas. Como é que eu vou falar em padronização? O meu jurídico não tem esse know-how. É muito pequeno. Tá? Não, peraí. Pensando em vocês, pequenininhos, vocês podem usar as minutas do Poder Executivo Federal. Lembrando que a gente tem que adaptar a nossa realidade. Tá? As minutas são excelentes para ganhar tempo, né? Porque são boas práticas que a gente está replicando. Tá? Aqui, ó, como é que eu vou usar as minutas do governo federal? Entra aqui no site da AGU, tem lá, ó, lista de verificação de contratações diretas, aviso de contratação direta. Não sei nem como é que eu faço um aviso de contratação direta. Está aqui os modelos da AGU. Ó, termo de referência para compras. Termo de referência para os únicos serviços, tá? Com ou sem serviço de engenharia. Modelos de contrato. Eu não faço nem ideia de como que eu vou contratar isso aqui. Eu não tenho modelo, não tem nada. Entra na DGU. Eu citei durante esse tempo que a gente está trocando uma ideia aqui, bastante o Tribunal de Contas do Estado. Mas a AGU, gente, é um órgão de excelência, tá? Tal qual é o Tribunal do Paraná. Modelos de contrato de serviço sem mão de obra, modelo de contrato de serviço com mão de obra, modelo de contrato de serviço de engenharia e obra. Tem tudo que é tipo de modelo aqui. Tá? E tudo atualizado. Modelo digital de credenciamento. Né? Puta, eu nunca fiz um credenciamento. Como é que eu vou fazer agora? Pega o modelo ali. Não é feio copiar. Tá? Boas práticas, a gente. Inclusive no material está o link aqui, tá, gente? Quem quiser dar uma olhadinha. Olha lá. Ó. Se adaptar à tecnologia, tem que ter essa questão da questão tecnológica. Vamos usar eletrônico? Vamos ter computador decente. Se o computador começar a travar ali na hora, como é que faz? Né? Olha lá, ó. Até 20 mil habitantes, tem essa questão, mas, gente, não leva isso muito em conta, tá? Porque o tribunal, pelo menos aqui no Paraná, não está nem aí muito para isso. Obrigação de realização da licitação na forma eletrônica. Mas tem que ter a catástrofe. A catástrofe para você não usar.
Artigo 17 fala também admitida a utilização para presencial, desde que motivada, mas é exceção, tá? A regulamentação não é só pensar na questão jurídica, o regulamento tem que se adaptar às questões tecnológicas, tem que pensar em como que vai ser a questão da segurança de dados, como é que vai ser essa política de proteção, como é que vai ser, se vai ser nuvem, se não vai, se o TI vai atuar, se não vai, tem que pensar em tudo isso, tá? Regulamentação para contratações diretas. Algumas regulamentações para a gente pensar em ter a contratação direta regulamentada. Olha lá, atuação do fiscal e do gestor do contrato. O que faz o gestor do contrato e o fiscal? Não sei. Tem regulamento sobre isso? Não, não tem. Então, como é que você vai exigir que ele atue? Tá? O certo é você ter uma regulamentação. Lembrando que existe diferença entre fiscal e gestor. Tá? O fiscal do contrato é o cara chão de fábrica. É o cara que está em cima de quem está executando o contrato. É o dia a dia. Esse piso aí é o contratado? Você tinha que pôr uma barreira de contenção aqui no telhado aqui para não cair nada lá embaixo. Tem que ter a placa aqui com os dizeres, as informações da obra. Cadê o EPI? Cadê o preposto? Essa tinta que você está usando está errada. A fiação que você está usando aí tem uma bitola menor. É o cara do dia a dia, é o cara que vai ficar de olho em cima para não ter falcatrua. É o cara que vai assinar, cumpriu a etapa, pode pagar. Eu achei que você tinha passado e eu que tinha esquecido. Bonito, né? Gente, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta.